Vamos mais uma vez mergulhar dentro do mundo da internet das coisas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial, algumas técnicas de inteligência como machine learning, falaremos um pouco sobre redes neurais artificiais, veremos visão computacional e uma introdução ao blockchain. O que vem a ser inteligência artificial? Inteligência artificial é um campo da ciência da computação no qual se concentra no desenvolvimento básico de sistemas e algoritmos que são capazes de promover tarefas que antes exigiriam a presença de um ser humano. Tá? Uns exemplos que nós temos aqui, desde o desenho dos anos 70, 80, falando um pouco dos Jetsons, onde a tecnologia ainda não era totalmente disponível igual nós temos hoje, mas tínhamos exemplos do Rudy, que era um computador já que conversava tanto com o Sr. Space quanto o George Jetson. Temos a Rose, que era a empregada doméstica, que praticamente era uma governanta, ela sabia tudo que faltava dentro de casa, os horários da família, dos Jetsons. E já tínhamos também até mesmo consultas online, que eram feitas dentro da família, no qual não existia a necessidade da ida ao médico. Então a inteligência artificial é algo que estamos vivendo hoje, mas que já foi pronunciada há muito tempo. Falando um pouquinho da história de inteligência artificial, voltemos a meados de 1940, quando John McCarthy e Alan Turing, no qual são considerados os pais da computação, tá? Eles começaram a desenvolver toda essa parte de desenvolvimento computacional e até mesmo a inteligência computacional. Meados de 1950, 60, foi onde nós tivemos, através da formulação teórica do desenvolvimento computacional desenvolvido por Alan Turing, já o primeiro jogo no qual o computador começou a aprender e começou a jogar xadrez, ou seja, através do aprendizado computacional. Em meados de 1970 e 80, tivemos um grande baque dentro desta área de inteligência artificial, porque iniciou-se uma discussão entre inteligência artificial fraca e inteligência artificial forte, no qual grandes filósofos, cientistas, desenvolvedores entraram num dilema. Se a inteligência artificial deveria somente replicar atividades humanas, ou ela poderia evoluir de uma maneira que realmente ela começasse a pensar, ou seja, a inteligência artificial fraca em apenas replicar atividades humanas ou os pensamentos humanos, ou a inteligência artificial forte, que seria aquela desenvolvida para que realmente aprendesse não somente a replicar, mas a tomar decisão, a pensar nas consequências. Então, dentro desse período de 70, 80, houve um pouco desse gap com relação ao desenvolvimento da tecnologia, justamente para a resolução desse paradigma. Em meados de 1980 em diante, começou-se então a perceber que o paradigma tinha ido, que a inteligência artificial iria partir para ser uma inteligência artificial forte, no qual nós tivemos então o desenvolvimento, o início dos aprendizados de máquinas, diversas tecnologias vinculadas, atreladas à inteligência artificial. Além do machine learning, nós tivemos a introdução, o início das pesquisas com relação à visão computacional e até mesmo a diversos acionamentos feitos remotamente e até mesmo via voz. A partir dos anos 2000, com o avanço da tecnologia computacional, fomentou-se cada vez mais o avanço da tecnologia de inteligência artificial e começou-se também a pesquisa e desenvolvimento com relação às redes neurais. O que podemos citar desde essa época até os dias da atualidade? Tivemos muitos avanços em termos tecnológicos, avanços em termos energéticos, tá? E cada vez isso tem proporcionado muito mais tecnologias, muito mais rápidas, muito mais sofisticadas e muito mais eficientes. Podemos citar uma das grandes tecnologias atuais, o blockchain. Quando a gente fala de blockchain, muitos já se remetem ao Bitcoin. Nós vamos ver um pouco mais à frente o que vem a ser essa tecnologia. Com relação à atualidade, temos inteligências artificiais dirigindo veículos autônomos, aviões autônomos, drones vagando pela cidade. E em paralelo a isso,
temos os chamados dashboards, no qual todos os dados gerados de maneira real são mostrados em gráficos que são atualizados em real time. Falando um pouco sobre uma das tecnologias de inteligência artificial com relação ao aprendizado de máquina, ou machine learning, que é o intuito das máquinas, os computadores, aprenderem atividades ou encontrar padrões em atividades, em processos, e de maneira que eles consigam aprender a executar aquela tarefa. Temos 4 tipos de aprendizagem, no qual os computadores se baseiam para gerar esse aprendizado. Temos o aprendizado supervisionado, no qual a gente tem como exemplos de saída desse aprendizado uma classificação de e-mails, toda aquela seleção que nós temos na nossa caixa de e-mails, quando o e-mail é um spam ou quando não é, já é um aprendizado de máquina, no qual o computador ele vai aprendendo conforme o ser humano vai direcionando cada tipo de e-mail. Ou seja, esse é um aprendizado supervisionado, que sempre o ser humano vai lá e se tiver alguma coisa errada ele corrige. Temos também a utilização desse tipo de aprendizado na detecção de fraudes e até mesmo em alguns tipos de diagnósticos médicos. Um segundo tipo de aprendizagem é a aprendizagem não supervisionada, no qual nós temos a utilização no qual o computador já é capaz de fazer alguma recomendação para o ser humano. Baseado em todos aqueles dados que ele aprendeu, ele consegue gerar recomendações. Consegue também detectar certas anomalias e até mesmo analisar alguns sentimentos. Tá? Isso aqui é tudo resultado no aprendizado não supervisionado. Aprendizado semi-supervisionado. Nós temos como resultado desse tipo de aprendizado classificações de certos tipos de documentos, muito utilizado hoje dentro da área de direito, no qual nós temos uma automação já em termos de processos que ocorrem dentro do fórum. Temos a detecção mesmo de spams ou de fraudes e até mesmo a segmentação de imagens. Temos também o último caso de machine learning, um aprendizado por reforço, no qual nós temos o que é a saída desse aprendizado. São os jogos atuais, no qual o jogo ele não tem um final definido pelo programador. O jogo ele acontece mediante as atividades no qual a pessoa vai jogando, né? Não existe um final pré-determinado. É um final que vai se mudando, vai se ambientalizando de acordo com a história acontece, conforme o jogo acontece. Temos também um resultado dentro da utilização da robótica, né? Dentro das indústrias, das empresas. E temos também com relação à otimização do tráfego dentro das cidades, das smart cities. São tudo aprendizados de máquina, no qual eles utilizam esse tipo de aprendizado por reforço. Falando mais um pouquinho sobre machine learning, né, eles utilizam algumas técnicas, né, tanto matemáticas, estatísticas, para que ele consiga identificar padrões e baseado nesses padrões, ele pode ou não tomar decisão ou encaminhar para algum lado da decisão. Aqui alguns tipos que nós temos com relação à tratativa desse aprendizado, né, que pode ser mencionada, são regressões lineares, né, que através de métodos estatísticos a gente define qual o caminho seguir. Árvore de decisão, no qual o computador ele entende, ele verifica quais são as possibilidades e o que ele tem de melhoria ou pioria em determinado caminho, e até mesmo as redes neurais. O que vem a ser as redes neurais? Uma rede neural, basicamente, ele é um sistema, é um modelo computacional que ele foi inspirado no funcionamento do cérebro humano. Como funciona o cérebro humano? O cérebro humano é composto pelos neurônios, no qual os neurônios eles dissipam cargas elétricas, no qual essas cargas elétricas são recepcionadas pelos axônios, possibilitando e surgindo então as emoções e os sentimentos, tá? Ou seja, então tudo que a gente tem, o que a gente percebe, o que a gente sente é baseado na transmissão dos neurônios por uma descarga elétrica e recepcionados pelos axônios. E uma rede neural simplesmente ela faz uma cópia do nosso cérebro, só que computacional. Nós temos 2 pontos, um receptor e um emissor, no qual o emissor ele envia o dado, envia a carga elétrica, que no caso são dados, e o nosso receptor, no caso um outro ponto da nossa rede neural, ele vai fazer ou não a seleção daquele dado, se ele quer ou não receber aquele tipo
de descarga elétrica. Tá? Esta acho que nós chamamos de redes neurais, que é a replicação do nosso cérebro humano. Dentre algumas redes neurais, nós temos alguns modelos de redes, tá? Cada uma utilizada para um determinado fim, para uma determinada solução de problema. Podemos citar entre as mais comuns, a rede neural Perceptron, tá? Essa que nós temos é uma das mais simples. Temos a da Line, que também é uma das mais simples. E assim, a partir da Multilayer Perceptron e a Hopfield Network, né, nós temos muito mais semelhanças com relação à capacidade de processamento do cérebro humano, é a que mais se identifica com o nosso cérebro. Essas outras, a Perceptron e a da Line, elas são o nosso cérebro de maneira simplificada. Agora, essas outras redes neurais já são muito mais parecidas com a nossa capacidade neural. Falando um pouquinho sobre visão computacional. O que é a visão computacional? É a área da inteligência artificial concentrada dentro da engenharia da computação, no qual elas possibilitam o desenvolvimento de algoritmos, né, que promovem técnicas no qual os computadores consigam interpretar dados de imagens ou vídeos. Tá? É como se o computador conseguisse enxergar. Tá? Nem precisando ter o olho, mas através de imagens. Todas as imagens estão decodificadas para ele, em termos de linguagem de máquina, e através dessa linguagem de máquina, o computador consegue diagnosticar, consegue verificar uma situação de uma imagem. Trouxe um vídeo para vocês para melhor ilustrar o que seria visão computacional e alguns casos de aplicação atual. Visão computacional. O que é as 7 aplicações atuais? A visão computacional é um campo da inteligência artificial e da ciência da computação, que se concentra em permitir que as máquinas interpretem e compreendam as informações visuais do mundo ao seu redor. Ela envolve o desenvolvimento de algoritmos e técnicas que permitem aos computadores analisar, processar e interpretar imagens ou vídeos digitais de uma forma semelhante à percepção visual humana. O objetivo da visão computacional é permitir que as máquinas vejam e compreendam o mundo da mesma forma que os humanos o fazem, lhes permitindo interagir com o ambiente e realizar tarefas complexas que requerem percepção visual e compreensão. As possibilidades com a visão computacional são inúmeras. Conheça as 7 principais aplicações da visão computacional na atualidade. Agricultura. Os agricultores estão utilizando cada vez mais a visão computacional para aumentar a produtividade agrícola. Empresas especializadas em tecnologia agrícola estão desenvolvendo modelos avançados de visão computacional e inteligência artificial para fins de semeadura e colheita. Veículos autônomos. Líderes de mercado como a Tesla, apoiados por tecnologias avançadas como a visão computacional e 5G, estão dando grandes passos rumo ao futuro. Os carros autônomos Tesla usam configurações de várias câmeras para analisar o ambiente que os rodeia. Isto permite que os veículos ofereçam aos usuários recursos avançados, como o piloto automático. O link do vídeo estará disponível na plataforma. Blockchain. O que vem a ser essa técnica de inteligência artificial dentro do mundo atual? Lógico, quando a gente escuta blockchain, muito já vem na cabeça o símbolo do Bitcoin, né? Aquela criptomoeda, né? Tão falada, pessoal, tão desejada hoje, que em horas pode valer milhões e daqui a pouco pode virar pó. Toda essa obsessão pela informação do que seria o blockchain, que rege tudo que vem a ser o Bitcoin, né, que pode valer pó hoje e amanhã pode valer bilhões, né, deixando pessoas milionárias ou pessoas totalmente empobrecidas. Né, o blockchain ele é uma ferramenta, ele é uma tecnologia de inteligência artificial, no qual a gente tem os dados são distribuídos de maneiras globais, ou seja, a gente tem um dado, esse dado ele é totalmente fracionado e distribuído de maneira que cada computador, cada celular disponível e conectado à rede, ele possa processar esse dado. Ou seja, a gente não tem um único servidor que faz esse processamento. A gente pega o dado que tem que ser trabalhado, quebra ele e distribui pelo mundo. Por exemplo, com o nosso celular. Se a gente tiver disponível ou conectado a uma rede no qual a gente aceita desdobrar o Bitcoin, usando o blockchain, a gente utiliza o processador do nosso celular, do nosso computador, do nosso smartwatch para fazer esse processamento. Então, são maneiras que a gente tem da tecnologia que a gente não necessita realmente de um local único, físico, para fazer o processamento e gerenciamento desses dados. A gente consegue partilhar todos esses dados dentro dessa rede mundial dos computadores.
E é uma tecnologia no qual a gente, por mais que compartilhado, todo o dado ele permanece imutável. A gente simplesmente trabalha com ele, a gente fornece capacidade de processamento para esses dados de maneira distribuída. Aqui para vocês deixei um podcast no qual a gente fala um pouco sobre o déficit desse tipo de profissional vinculado à tecnologia aqui no Brasil. Profissionais de que eles precisam estudar se eles quiserem acompanhar essa onda, né? Então, esses caminhos existem, mas vai levar tempo. Ainda vai levar bastante tempo. Agora, Paulo, né? Se essa é uma área em expansão, né? Como é que esse profissional faz para se capacitar, né? Para que ele não chegue lá na frente e seja pego de surpresa, né? Porque ele precisa se capacitar, ele precisa fazer curso, ele precisa estar apto para esse tipo de vaga. Então, o que ele faz, né? Para se preparar para esse futuro que já começou, né? Pois puxa, você precisa saber o que está acontecendo no mercado. Você precisa acompanhar a evolução das tecnologias. ChatGPT chegou aí, por exemplo, né? A gente vai ser redundante aqui citar um exemplo como esse, mas a gente poderia falar também de cibersegurança. Esse tema está sendo discutido já há 4, 5 anos, cada vez mais com mais intensidade. E a LGPD estava prevista para ser aprovada, né? E ela foi aprovada. Quantas pessoas acompanharam o tema? Quantas pessoas, né, quando souberam do tema, entenderam a importância, tomaram a iniciativa de buscar uma capacitação para, né, enfim, conseguir, eventualmente, as melhores ou as primeiras posições? Então, as pessoas que não têm esse tipo de interesse, de entender como a tecnologia está evoluindo, elas vão ficar para trás. Por outro lado, né, não é um processo complexo, vamos combinar. Puxa, ouvir um podcast como o Canaltech, ou acompanhar o que está acontecendo aí através das principais plataformas de conteúdo em tecnologia, já resolve. E aí você se planeja e você se mantém atualizado. Então, acho que as pessoas precisam, né, mudar um pouquinho o mindset, não se acomodar, porque em tecnologia quem se acomoda realmente fica obsoleto. Vou deixar um link para você assistir o podcast na íntegra, que estará disponível lá na plataforma. Vamos fazer um exercício para concentrar melhor as informações? Qual das seguintes opções descreve uma integração comum entre a inteligência artificial e a internet das coisas? Letra A. A inteligência artificial é utilizada para criar sensores inteligentes em dispositivos em IoT? Letra B. A IoT é empregada para treinar modelos de inteligência artificial em tempo real? Letra C. A inteligência artificial é usada para processar grandes volumes de dados coletados por dispositivos IoT? Ou letra D, a internet das coisas é aplicada para otimizar algoritmos de inteligência artificial em tempo real? A resposta correta é a letra C, no qual nós temos a inteligência artificial, ela é uma ferramenta no qual a gente processa grandes volumes de dados coletados pelos dispositivos de IoT. É um complemento do outro. Chegamos ao final de mais uma aula sobre IoT, falando hoje sobre integração com outras tecnologias. Consulte sua plataforma para as maiores informações. Bons estudos e até a próxima.